Olá, aqui é o Túlio Faria da Pleno e no hands-on de hoje a gente vai falar sobre o Three.js ou Three.js. É uma biblioteca muito legal para a gente conseguir fazer 3D no browser, tá? Então ele faz essa compatibilidade e para renderizar isso no browser ou com WebGL, que é o equivalente a OpenGL, né, que a gente consegue fazer processamento gráfico, que é uma biblioteca gráfica, ou ainda no Canvas. Então ele consegue fazer, lidar com essa animação, lidar com a parte gráfica no navegador, tá? Então é bastante legal. E a gente vai fazer um teste com ele aqui em 3D, tá? Então a gente vai brincar com um cubinho 3D aqui só pra gente ver. É muito legal, no site deles tem bastante exemplo de coisas que já fizeram com o Three.js. A gente vai trazer depois uns exemplos mais elaborados, tá? E tem uns mix que a gente pode fazer, e eu vou trazer para vocês um exemplo mais elaborado. Eu estou estudando até para saber como que a gente pode fazer algumas coisas mais interessantes, então até mesmo começar ali, por exemplo, um jogo em tempo real, tá? Mas a ideia aqui é mostrar só o básico dele, só para a gente fazer o primeiro hands-on nosso aqui com o Three.js. Então o que acontece? A gente poderia baixar ele aqui direto, ou a gente pode pegar o Three.js de um CDN, tá? Vamos pegar de um CDN para simplificar. Então, CDN.js aqui, e vou pegar aqui, ó, vou copiar ele aqui, opa, copiei. Então o que acontece? Eu já tenho um arquivo HTML criado, e também eu já comecei um pouquinho aqui a colocar, a esboçar algumas coisas. Então, script, opa, script, barra script, deixa eu colocar um source, Ctrl V, vamos colocar duas barras aqui, então se ele for HTTPS, ele vai pegar HTTPS, se não, ele vai pegar HTTP. Então olha só, é muito legal, porque o que acontece? Como a gente vai fazer uma cena em 3D, a gente percebe que a gente já trabalhou com software 3D, tá? Eu já fiz muito teste há muito tempo atrás, mas basicamente o que a gente tem? A gente tem uma cena, tá? Então a gente cria uma cena, e nesse caso aqui, a gente vai carregar ela aqui, né? Então new tree.scene, tá? Então vou criar uma cena nova, e a gente cria, o que é legal? Então a gente tem a cena onde vai acontecer ali as coisas em 3D, seria quase que um mundo, né? Então aonde vai acontecer as coisas ali. Eu tenho uma câmera, que é onde eu vou conseguir visualizar essa cena, então vão ser meus olhos nessa cena, e aí eu também tenho, a gente vai criar uma câmera em perspectiva, então Perspective Camera. Esses parâmetros, tá? O 75 é a profundidade de campo. O segundo parâmetro aqui é a proporção da câmera, tá? Então, inner width dividido por window.inner height. Então, o que acontece? Esses parâmetros aqui, a gente vai criar uma câmera que tem uma visão cônica, tá? Então, é igualzinho o que é uma visão de uma câmera normal, tá? Então ele começa, quanto mais próximo dos olhos, a gente enxerga menos, né? Então a gente enxerga menos dados quanto mais próximos, e quanto mais longe a gente vai abrindo esse campo de visão, tá? Então, basicamente é isso que esses parâmetros da câmera aqui a gente está fazendo, tá? Além disso, a gente tem um renderizador, então renderer. O que ele vai fazer? Ele vai ser o responsável por transformar isso em alguma coisa possível de ser enxergado, tá? Para a gente conseguir enxergar essa cena. Então o que é legal, o Three.js ele tem suporte a vários renders, um deles, que é o mais novo, né, é o WebGL, tá? Que é um equivalente ali a um OpenGL aplicado para navegador, tá? E aí a gente vai colocar, além de definir o tamanho desse render, então a gente vai definir aqui o size dele, a gente vai pegar direto window.inner width, window.inner height, então definir o tamanho, e eu vou colocar ele dentro do body, tá? Então, .body, .append child, e eu vou colocar render.DOM.element. Tá? Então vou adicionar ele dentro do body. E aí é tão legal, ó, a gente já montou a cena, montou a câmera, vamos ver se está rodando tranquilamente. Olha que legal, ele já fez uma tela preta aqui pra gente, tá? Essa é a nossa cena com uma câmera apontada. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a adicionar alguns objetos aqui dentro, tá? Então, const box,
eu vou criar uma caixinha, tá? Então, new tree.boxGeometry, tá? Então, eu vou criar uma caixinha de 1 por 1 por 1. Aqui não importa muito a unidade, tá? Porque se a gente criar tudo baseado numa unidade, então eu sei que o meu box ele tem 1 por 1 por 1, então ele vai ter essas 3 unidades padrão, tá? Então se eu criar tudo baseado numa unidade fictícia, eu poderia considerar que esse 1, 1 é metro, por exemplo, tá? E aí eu vou criar um material para essa caixa, então new tree mesh basic material. Então, uma cor normal aqui, né? Então, um material que é só o básico com uma cor, tá? Então, eu vou passar uma cor em X aqui para ele. Vamos colocar, como é RGB, né? A gente poderia colocar até vermelho. Então, opa, vermelho. Só lembrando o seguinte, em RGB, né? Então a gente tem RGB, a gente tem cores variando de 0 a 255. FF em hexadecimal é 255, tá? Então, por isso que eu fiz 0xFF000. Então, tudo de vermelho, nada de verde, nada de azul, tá? O que mais? A gente tem o material e agora a gente vai aplicar, que é o interessante, né? Então, a gente tem a caixa, que é só o esqueleto, a gente tem o material e aí a gente tem efetivamente o cubo, que é a gente aplicar esse material dentro na caixa, tá? Então, const cubo, a gente vai pegar um new tree.mesh, tá? Então agora a gente vai ter um mesh realmente, que é esse desenho em 3D, vou passar o box e vou passar o material. Então eu tenho o meu arame, vamos dizer assim, que é o box, e aí eu aplico o material, eu tenho um cubo, tá? Então é muito bacana isso, tá? E aí o que a gente vai fazer? Cena, ponto adicionar. Então eu vou adicionar um elemento na cena e vou colocar o meu cubo dentro da cena, tá? Vamos ver se deu algum erro aqui. Beleza, por enquanto tudo bem. Então olha só, adicionamos o cubo. Vamos colocar mais coisas. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode puxar a câmera um pouco para trás. Então position.z igual a 5. Vamos lá. Além disso, a gente pode fazer esse box ser um pouquinho animado. Então ele começar... Deixa eu só ver se não está dando nenhum erro aqui. Inspect. Console. Bom, beleza. Por enquanto está renderizando normal. Beleza. Vamos ver aqui só a animação. Então, uma coisa que é bastante bacana, a gente consegue fazer aqui um const animate, que é uma arrow function. Posso passar aqui, e aí request animation frame, animate, ele é recursivo, e aí a gente pode fazer render a cena na câmera. Então o que acontece? O renderizador ele pega uma câmera, que é esse cara que a gente criou aqui, e renderiza essa cena na câmera, tá? Então ele vai criar a imagem a partir disso. E aí a gente vai dar um animate aqui embaixo. Tá? Então a gente pode ter várias câmeras para renderizar a mesma cena, tá? Funciona legalzinho, tá? Então olha só, a gente já tem aqui nosso primeiro desenho, ó, um cubinho, tá? O que é legal? Esse cara aqui, ele fica renderizando toda hora. Então se eu fizer qualquer alteração aqui no meu objeto que está dentro da cena, então cube.rotation.x é igual ou mais igual 0.01. Então olha que legal, ele está girando. Ó. E aí a gente pode fazer mais um pouquinho, né? Então cube.rotation.y mais igual 0.01. E a gente pode fazer com z também. Então cube.rotation.z mais igual 0.01. Opa, 0.01. Então olha que legal, a gente já tem um cubo girando aqui, tá?
Pessoal, então olha só, isso já está sendo renderizado com WebGL, né? Então já é com a biblioteca gráfica e com 3D. A gente consegue carregar modelo 3D, a gente consegue fazer bastante coisa. É igual uma coisa, um exemplo que eu gostei bastante aqui é esse caminhãozinho. Tá? Então a gente consegue carregar objetos aqui em 3D. Então olha só que legal. Deixa eu só terminar de carregar aqui. Ó, o caminhãozinho gira à medida que a gente gira o mouse. Tá? Então é totalmente possível a gente fazer isso, tá? Exportar um modelo e importar aqui no Tree.js e fazer isso, tá? Outra coisa, só para vocês terem uma ideia de que a gente pode fazer aqui, a gente poderia vincular essa posição aqui, colocar ela, por exemplo, no Firebase. E aí toda vez que eu rodar ou clicar e arrastar aqui numa tela, eu posso fazer essa modificação refletir em outra, tá? Então dá pra gente brincar bastante aqui com o Tree.js. A ideia aqui é só a gente fazer um hands-on inicial, tá? Então dá uma ideia dessa poderosa biblioteca aqui gráfica, tá? Que dá para fazer muita coisa, tá? Além dela, tem umas outras que eu já trabalhei também que é bastante bacana, como Paper.js, tá? Então tem algumas outras que são muito legais. D3 também é muito legal, tá? Tem uma que chama Rafael. Enfim, tem várias aí, mas a Tree.js é uma que estão bastante em alta aqui, principalmente por essa capacidade de gerenciar 3D e tudo mais. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje aqui, esse hands-on de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades. Além disso, procura a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook, só procurar DevPleno, e no Twitter, Túlio Faria. E entre em devpleno.com, deixe seu e-mail lá que a gente manda um resumo semanal com todas as novidades que rolaram por aqui no canal, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, e se você gostou, não deixe de curtir e comentar aqui, que isso é muito importante para o canal. Compartilhe com seu amigo também, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, até mais!